O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro dia do mês de junho, somos convidados a compreender um pouquinho e conhecer a vida de São Justino, grande filósofo, teólogo, apologista, aquele que defende a fé contra os hereges, aquele que proclamava a vitória de Deus sobre todo o povo do Senhor. Combateu muito a nossa fé e trouxe para nós grandes pensamentos da nossa doutrina para compreendermos cada vez mais que a cruz de Cristo é a cruz da libertação e traz para cada um de nós a experiência da salvação. Imaginemos-nos no tempo de São Justino. Poucos textos, poucos livros, mas uma fé inabalável. Fé esta que também nós somos chamados a termos. Mesmo mediante tantos livros, tanta literatura, tanto ensinamento, compreensão da palavra, grandes teólogos, documentos da igreja, como é que estamos vivendo a nossa fé? Mediante os confrontos do mundo, que muitas vezes vêm para nos desafiar na nossa experiência de fé, até mesmo nos afastar dela. Um mundo onde muitas vezes é dominado pelas suas forças egoístas, onde cada um vive por si mesmo, a nossa fé deve sobressair, porque a nossa fé, uma das principais virtudes, e a principal, é a caridade. É o amor para com o próximo. Faz parte do mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A primeira leitura do dia de hoje, nós vemos no livro do Eclesiástico esses belos ensinamentos para nós, neste texto sapiencial, aconselhamento, poético, para nós, da visão do Altíssimo. Deus é aquele que tudo observa, que tudo vê, que tudo está presente, ou seja, não estamos obstantes e nem distantes dos olhos de Deus, que está ali sempre a nos cuidar, sempre a nos olhar, sempre a governar e quer que também estejamos voltados para Ele, voltar a nossa vida, conduzir o que somos e o que temos para o Senhor, sabendo que Ele criou tudo e a palavra dEle tudo se faz, como cantamos no Salmo no dia de hoje. A palavra do Senhor criou os céus, criou a terra, criou todo o firmamento, tudo aquilo que existe. A palavra do Senhor, ela é transformadora. À medida em que nos colocamos à disposição para ouvi-la e deixemos modificar o nosso interior por meio dela, ela vai transformando passo a passo, dia a dia, o que somos e o que temos. A palavra do Senhor, ela é criadora. A palavra do Senhor, ela vem para modificar as nossas estruturas, tirarmos daquilo do qual nós vivemos e podermos nos colocar a caminho para o encontro verdadeiro, como nós ouvimos hoje no Evangelho em São Marcos.
Um dos mais belos encontros da palavra de Deus está aqui, no cego Bartimeu. Um dos mais belos encontros dentro do próprio evangelho escrito por São Marcos. Bartimeu, cego que estava à margem, na beira do caminho. Primeiramente que o cego já não era posto no meio da sociedade por conta de sua deficiência. Aqui também nós vemos dentro do texto, escondido entre as entrelinhas, que ele nem nome tinha. Foi dado o nome de Bartimeu, mas antes o texto já diz essa mesma coisa, filho de Timeu. Bartimeu significa isso, filho de Timeu. Logo, não tinha nem nome. Na tradução da palavra de Deus, foi dado um nome a ele, mas ele não tinha nome. Era conhecido pelo nome do seu pai, não tinha nem sua própria identidade. Cego, mendigo, sem identidade. Aquele que estava à margem, que grita, professa sua fé ao ouvir que Jesus estava passando pelo caminho. Também nas nossas vidas, não vemos Jesus, além do pão que recebemos, alimento espiritual, aonde nós somos convidados a olhar com os olhos da fé, porque se olharmos com os nossos próprios olhos humanos, vemos pão e vinho. Sem a fé que nos leva a compreender o mistério que ali está, não vamos compreender de fato aquilo que Deus quer nos mostrar. Assim também acontece com nós, filhos de Deus, que somos chamados a ouvirmos a sua palavra e a professar a nossa fé por meio daquilo que ouvimos. Maria também ouviu a voz do anjo e nela gerou o Filho de Deus. Também nós somos chamados a ouvirmos a palavra e a gerar no nosso coração a vida do Senhor. Gerar na nossa experiência de fé o próprio Cristo para com os nossos irmãos. Deixarmos as margens dos nossos caminhos e a nos colocarmos a caminho junto com Jesus. Assim como fez o cego Bartimeu, que gritava forte, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não cansou de professar a sua fé, acreditando que este Cristo era o Cristo que ia tirar daquela margem, daquela vida que ele estava vivendo, aquela vida que não tinha significado algum. Quantas vezes no nosso dia a dia também vivemos sem significados, sem sentido de ser, que nós precisamos abandonar? No Evangelho nós vimos que quando os discípulos foram até Bartimeu, e falou, Jesus está te chamando, coragem, ele deixou o seu manto. Manto este que provavelmente era colocado no caminho para receber as suas esmolas. Somos chamados a deixar os nossos mantos e perguntarmos quais são os mantos que ainda está deixando com que eu fique na beira do caminho. Quais são os mantos que estão estendidos, me prendendo à existência sem significado? Quais são as esmolas que eu estou recebendo? Deus não dá esmola. Deus não oferece migalhas a cada um de nós. Deus se doa por inteiro e quer que no segmento da nossa vida, no nosso caminhar, também nos entreguemos por inteiro. Saltemos de alegria, saltemos para o encontro, para caminhar com Cristo. Interessante que Jesus faz aqui nessa experiência com Bartimeu até algo que parece cômico. Vem um cego diante dele e ele pergunta, o que queres que eu faça? Que me cure, Senhor. Mas Jesus, neste ato cômico também, espera de cada um de nós, sabendo que nós já temos consciência disso e que Ele sabe do que nós precisamos, mas Ele espera de nós uma resposta sincera, que abramos as verdades de Deus e não tenhamos vergonha de dizer o que é que nos prende neste mundo e professar a nossa fé. E é assim, falando, que nós somos curados. Deixemos para trás as amarras que nos prendem neste mundo, as amarras que faz com que não caminhemos com Cristo e nos coloquemos a caminho.
porque é isso que o Senhor pede a cada um de nós. Jesus disse para Bartimeu: vá em paz, a tua fé te curou. E ele pôs-se a seguir a Jesus. E nós, quando Jesus nos cura, nos salva, estamos nos pondo a caminho ou esperando ainda milagres na nossa vida? Quando Jesus concede a graça, Ele espera que sigamos com toda a nossa vida, com tudo aquilo que somos. Deixemos as coisas que não nos levam para o céu, para buscarmos com tudo que somos e que temos, as coisas do alto, que assim seja. Amém.